Continuando os estudos da Siciliana Khan, já temos acho que três variantes principais, com cavalo C3, C4 e bispo E2, se eu não me engano. E ainda falta falar de bispo D3, deixa eu passar para o tabuleiro. Dei uma mudada no tabuleiro aí das últimas vezes que eu gravei as análises de abertura. Então a 6 entrou na variante da Siciliana Khan. Opa, e aqui, bom, aqui eu já coloquei o cavalo C3, né? Porque é o que eu vou falar hoje. Uma subvariante ou quase variante principal de cavalo C3. Ainda preciso ver bispo D3, mas não quero ver isso agora. Eu tô dando prioridade para uma outra linha, que é a linha do ataque inglês, que muita gente joga ataque inglês contra a siciliana, tá? Ataque inglês ele funciona com muitas sicilianas. Eu não tenho muita certeza se funciona contra a siciliana Khan. Eu até diria que não. Tem muitas posições que as pretas saem muito bem do ataque inglês, né? E aí eu vou mostrar aqui as principais variantes, até os motivos de por que, que as brancas acabam ficando um pouco mal. Espero que não esteja dando para ouvir essa chuva que está caindo aqui, mas eu não vou deixar de fazer as análises por causa da chuva, né? Então a 6, aqui cavalo C3 e dama C7, já entrando na linha de cavalo C3 que a gente já tinha visto. E aqui bispo E3, que está quase entrando em um ataque inglês. Ainda não está 100% definido isso pelas brancas, né? Mas o ataque inglês o que é, né? Na verdade, estou falando aqui ataque inglês, ataque inglês. Ataque inglês é essa configuração de E4, F3 e algum ataque com G4, G5, aproveitando a atividade desse bispo na diagonal, H4, H5 e enfim, as pretas rocando curto, as brancas vão fazer uma avalanche de peões na ala do rei e geralmente rocam grande. Então o que acontece nessas posições? São posições muito agressivas, posições de ataque, né? E quem chega com o ataque primeiro geralmente ganha, né? Porque se você consegue ganhar tempos para atacar e você não defende, então você está impondo o ritmo do jogo. Então, essa avalanche de peões é muito característica no ataque inglês para as brancas, e as pretas vão tentar contra-jogo com B5 B4. Né? Então, mais ou menos isso. Aqui, cavalo F6, já atacando o peão do centro, e principalmente quando as brancas fazem esse lance F3, que elas querem jogar o ataque inglês. Tem muita gente que acaba não estudando muito as sicilianas por conta de aprender só ataque inglês. Então qualquer coisa que as pretas façam com siciliana é ataque inglês para lá, ataque inglês para cá. Né? Mas aqui geralmente acaba não funcionando muito bem para siciliana Khan, porque eu vou mostrar várias posições aqui, várias variantes. Não queria falar isso, né? Mas algumas variantes que acabam colocando alguns problemas para as brancas, e eu tenho certeza que as brancas não querem entrar nesse tipo de posição. E então aqui o problema é bispo B4. O ponto da Siciliana Khan, a diferença dela com relação às outras é que a dama ela já está bem ativa, na verdade, atacando esse ponto de C3, e esse bispo, essa cravada, ela passa a ser muito incômoda, né? E aqui dá pra ver essa loucura que eu fiz aqui na posição aqui das brancas, porque tem três lances principais que eu vou mostrar. O principal que eu coloquei é cavalo E2, que é realmente o melhor lance. Já dá pra perceber que uma volta de cavalo, se a pessoa não conhece, né, bloqueando o bispo para proteger o cavalo, um jogador que não sabe essas linhas, ele pode acabar ficando um pouco mal na posição, né? Aqui eu vou analisar primeiro os outros dois lances, que é bem rápido, a linha é bem tranquila, porque não é muito boa. Mas o clássico dama D2, esse dama D2 ele é muito comum, porque o ataque inglês ele faz isso. Você tira a dama para D2 para rocar grande, né? Só que aqui não funciona, porque você vai cair numa posição pior, de um meio jogo barra final, um meio jogo já se encaminhando para o final. Porque aqui D5 direto, né? É clássico das sicilianas fazer D5 para liberar o jogo, e o ponto é que esse cavalo ele ainda está cravado, numa cravada relativa. Né, na dama. Aqui atrás ele estava cravado em uma cravada absoluta, que é o rei que está atrás, ele não pode se mexer. E aqui ele está numa cravada relativa. Pode se mexer, mas a peça que está atrás é uma peça de muito valor, que é a dama. Então D5, e o lance que eu coloquei mais incômodo a 3. Aqui se as brancas saem trocando, tá? Não tem muita dificuldade de jogar. Se toma de cavalo, e já vai acontecer basicamente a mesma coisa que eu vou mostrar na linha principal. Se avançar, vai acontecer a mesma coisa da linha principal também.
Então, aqui eu já coloquei esse A3, que é o lance mais chato, porque as brancas pedem uma definição desse bispo, né? O que você vai fazer? Você vai tomar? Você vai voltar o bispo, né? O que você quer? É geralmente um lance meio chato das brancas para as brancas fazerem. E aqui o ponto é o seguinte, a gente vai realmente tomar, trocar tudo, tá? E ganhar um peão no centro. E aí essa é a posição que eu queria mostrar. Por isso que o dama D2 não é muito bom. Porque o peão vai ficar muito fraco aqui na ala da dama das brancas, né? Peão dobrado. Tem 3 ilhas de peões aqui. E a estrutura das pretas está muito boa. Tem um cavalo monstro aqui. Essa posição aqui já parece muito tranquila de jogar. A única compensação para as brancas é o par de bispos, tá? Então pode acontecer de, em algum plano de meio jogo, você tentar trocar os bispos brancos ou tomar um dos bispos das brancas com o cavalo para tentar trazer um equilíbrio material de peças menores e jogar em cima da estrutura fraca, né? Então pode ser uma ideia, mas aqui a posição já está muito boa. Né? Então, por isso, dama D2 não é um lance muito bom. Ah, e aqui atrás, se não tomasse de dama, toma de peão. Cai na mesma ideia, tá? Aqui é talvez pior ainda, porque tá atacando a dama e ainda vai tomar esse de graça, né? Teoricamente, esse peão, né, ele sem as damas, imagina que as damas não existem, né? Essa era a posição que a gente tinha visto, né? Sem as damas. E aí o cavalo ainda não poderia tomar tão rápido esse peão. Mas aqui ele ainda vai ganhar mais o peão. Então não é nem muito bom tomar de peão aqui, porque as pretas vão ganhar um tempo na dama depois. E essa é a posição de dama D2, né? Por isso que não deve jogar isso aqui. O outro lance, bispo D2, que também é um lance. A gente segue com D5 igual. A ideia das brancas é, de novo, tirar a cravada do cavalo, só que com o bispo. E aqui é já interessante de perceber que as brancas tiveram que assumir um erro, né? Ah, mas como assim assumir um erro? Eu joguei o bispo para E3 e tô tendo que voltar ele para D2. Então por que eu não joguei bispo D2 direto, sabe? Então é uma perda de tempo na abertura. Aqui eu acredito que dá para considerar como uma perda de tempo. E aqui a ideia é que a gente vai cair na mesma linha, né? A gente toma primeiro em C3 e toma de cavalo. Se tirar o bispo de novo para D2 para tentar conservar o par de bispos, está caindo de novo na mesma ideia de perda de tempo, tá? Dá para seguir com bispo D7, cavalo C6, tranquilo. Mas aqui eu já botei o dama D2 na linha, porque geralmente é o que o ataque inglês tenta fazer. E aqui já vai trocar tudo de novo, cai nessa posição bem parecida, né? A diferença é que o peão está em F3 aqui, também tem um peãozinho em F3. Mas a mesma ideia da estrutura de peões é que nem compensação de par de bispos as brancas têm. Aqui é um cavalo bispo contra cavalo e bispo, e o ponto é que quem está mal aqui são as brancas na estrutura de peões. Então acho que dá para jogar em cima disso, né? Dá para argumentar que as pretas estão melhores porque a estrutura das brancas está ruim e não tem nenhuma compensação muito grande aqui, dá para jogar até rei E7, tá? Não precisa nem rocar, o rei fica muito melhor aqui em E7 já nos finais, vai trazer a torre para D8, de novo, né? Bispo D7, cavalo C6, se troca, toma de bispo e tá ótimo também. Aqui é a ideia de meio jogo, parei a variante aqui porque já tá ótimo, né? Então perceba que o ponto crítico, né? Por que cavalo E2? O ponto crítico é que todos os lances vão levar para uma posição mais ou menos esquisita de peão dobrado. Então aqui cavalo E2 seria a variante principal. E aqui cavalo C6. Eu já tentei em outras partidas D5. Teve um torneio que eu joguei recentemente que eu joguei D5 e acabei caindo bem nessa posição aqui, com A3, bispo por C3, cavalo por C3, peão por, peão por. Aqui tanto faz, tá? Se toma de cavalo ou de peão, a ideia vai ser mais ou menos a mesma. Peão por e roque. E aqui eu tinha até explicado também já na outra gravação que eu tinha feito, que a compensação das brancas é mais ou menos o que a gente já conversou de par de bispos, né? E a compensação das pretas é desenvolvimento, já está com o rei rocado, e esse peão isolado aqui, peão de E isolado, pode ser um probleminha, né? Pode ser um alvo para as pretas atacarem. E aqui, só para continuar a linha, bispo D3 é bem lógico, já defende o peão, prepara para roque, cavalo de BD7, roque B5, vai fazer a mesma ideia das linhas de Siciliana Khan que a gente já viu nas outras variantes,
dama F3 e bispo B7, torre de AD1, torre de AC8 e aqui o jogo vai embora, né? Aqui é bem padrão essa configuração de cavalo de BD7, cavalo F6, bispo B7 com B5, quando dá para fazer B5. Então não tem muito por que se perder aqui nas linhas, eu acho que é bem de boa de jogar essas variantes aqui. Olha, pode até surgir um cavalo E5 para pegar o par de bispos, ó, com tempo na dama. Parece muito bom, né? Aqui vai os planos principais já e comuns de cavalo E5, cavalo C5 para botar pressão em E4, se for o caso. Tem muita coisa boa aqui já. Então aqui esse D5 aqui atrás é jogável, né? Dá igualdade, mas aqui o melhor aqui analisando é realmente cavalo C6, segurar um pouco esse avanço. E aqui eu coloquei como A3 o lance principal. Acho que eu não cheguei a analisar outro lance aqui, realmente é 3, porque é a ideia de pressionar o bispo e pedir uma definição. E aqui bispo E7. É bom conservar esse bispo nessas posições, porque o que acontece é que o ataque inglês, como eu já tinha dito, ele vai estourar a ala do rei total para atacar. E enquanto isso o rei vai ficar tentando se proteger lá na ala da dama. É importante conservar esse bispo porque ele aponta para a ala da dama das brancas. Então o bispo ele vai apoiar o B5, B4. É importante manter esse bispo, não é muito bom trocar, né? Então por isso voltar o bispo para E7, uma casa segura, eu quero conservar ele para atacar no flanco dama. Então aqui dama D2, seguindo as linhas normais das brancas para o ataque inglês, roque grande, e aqui ganha quem atacar primeiro. Então aqui B5 e G4, olha só, cada um tentando fazer suas expansões. B4 apoiado pelo bispo já, ó, muito mais simples de fazer esse B4 com as peças aqui já apoiando. A por B4, não tem por que não tomar esse peãozinho, eu acredito, porque qualquer outro lance, as pretas que estão tomando aqui, o bispo entra tomando com cheque, né? E olha só a importância, se esse bispo tivesse sido trocado pelo cavalo, né? Não teria captura e recaptura de bispo dando cheque. Não seria, talvez, obrigatório tomar o peão? Né? Então toma de bispo e já crava. Olha a importância desse bispo. Né? Ele ainda volta para o jogo cravando. Então é essencial. Eu acho que se não manter esse bispo aqui, já está fazendo alguma coisa de estranho. Tem que revisar aí as posições do ataque inglês na variante Khan. E aqui G4, G5, claro, já também parte para o ataque, cavalo H5, é muito comum esse lance de cavalo H5, cumpre várias funções, tanto de às vezes segurar o F4 e também bloquear o avanço de H5, né? H4, H5, se necessário dá para até jogar um G6 e voltar o cavalo para G7, o cavalo é uma peça muito boa de defesa aqui em H5. F4, seguindo com o ataque, torre B8, já botando a torre na coluna, não tem porquê não colocar a torre na coluna. Dá para perceber que todos os lances aqui eles são lances para cima, para ataque, e o plano aqui vai ser cavalo A5, cavalo C4. Não só com ideia de dar duplo e pegar par de bispos, mas porque aqui tem alguns defensores principais na ala da dama das brancas. Quais são? Cavalo e o bispo. Esses são os principais. Então, o ponto é que a gente vai tentar trocar um pouco para tentar tirar os defensores de lá. Se a gente for para analisar essa posição, quem está atacando aqui são as pretas. Né? Porque as peças das brancas estão aqui, nessa posição, as da preta estão aqui. E cadê o ataque das brancas? Por enquanto só são os peões, né? Não tá tão rápido assim, a gente já tem colunas abertas, né? Olha só, parece muito bom. Aqui seguindo com dama D3, faz todo sentido do mundo. Futuramente tira a ideia de dar o duplo, já tira da cravada a dama. E aí cavalo A5, eu coloquei no plano, é um plano muito bom esse. Cavalo A2, tentando tirar um pouco esse bispo daqui, é uma peça muito chata. E aí a gente vai jogar cavalo C4 e trocar os bispos aqui, né? É importante agora perceber que os defensores do rei foram eliminados / trocados, né? A gente já está com as colunas abertas aqui. As peças que estavam defendendo o rei das brancas, elas estão desaparecendo aos poucos, né? Estão sendo trocadas. E aquele bispo que tinha a função de ajudar no ataque, com a ruptura e pressionando na diagonalzinha aqui, ele cumpriu a função dele já. Então não tem problema trocar ele agora, né? Agora o ataque não vai se desenvolver pelas diagonais, ele vai se desenvolver pelas colunas. Então é importante a gente conseguir
colocar as peças que vão atuar na coluna aqui, dama e torres, né? Seguindo com o bispo G2, bispo B7, já trazendo ideias de torre C8 e pressionando o peãozinho no centro, certo? Bispo F3 atacando o cavalo, e aqui eu vou colocar um lance que ele é, acho que é a cereja do bolo, sabe? Ele é a cereja do bolo, é um lance que é tático e que eu acho que é essencial aqui nessa posição, um dos poucos que dão vantagem. G6, como eu falei, acho que dá pra jogar, mas assim, não tá muito no espírito da posição, tá? Aqui o lance que eu coloquei é F5. Se tomar en passant, a gente realmente volta de cavalo, né? Eu acho que eu até fiz essa análise aqui, ó. Volta de cavalo, e aqui o ponto é que a pressão em E4 é muito grande. A pressão nesse ponto é muito grande. C3, por exemplo, para já bloquear essa coluna, atacar a torre, né? Dá até para tomar o peão do centro aqui, porque a torre não está ameaçada de cair, né? Porque a dama está cravando no rei. Então a posição é muito tática. Esse en passant eu coloquei aqui só para mostrar, né? Pode surgir alguma dúvida. Às vezes as pessoas tomam en passant mais porque é bonito. É bonito tomar en passant. E aqui então bispo por H5 entregou uma peça momentaneamente, tá? Aqui a gente não está entregando a peça para sempre. Porque depois de bispo E4, por E4, a gente está ameaçando o mate e está atacando a torre do cidadão lá no fundo. E aqui a linha é muito tática. No final a gente vai entrar em uma posição com peões a mais e torre por 2 peças menores. Aqui é quase forçado o cavalo C3, tá? Não tem por que não jogar cavalo C3. Todos os outros lances vão ficar ruim, vai ficar ruim a posição para as brancas. Então cavalo C3, já colocando a peça um pouco mais aqui para defender, né? Lembra do cavalo que estava defendendo? O outro cavalo teve que cumprir a função daquele agora de defensor, né? Aqui não tem defensor nenhum, aqui já tem um cara mais perto. Então bispo por H1, claro, torre por. E aqui um lance que é tático, né? Aqui é tática mesmo. Às vezes pode parecer um pouco estranho à primeira vista. Mas torre por B2 faz todo sentido, né? Já tira um defensor aqui do cavalo. Pode surgir alguma pressão depois com dama C8. O cavalo não poderia sair porque tá dando mate aqui, ó. Então, aqui é quase forçado a tomar de rei também. A linha dá pra perceber que ela é bem reta, né? Tem alguns lances difíceis, mas dá para entender as ideias, né? E aqui, dama B7, esse que é o ponto. Você simplesmente está dando um garfo aqui, um duplo nas peças, no rei com cheque, vai tomar a torre lá no fundo, né? E aqui é a posição que eu falei, dama por H2, a gente está com peões a mais, tem só 3 peões, contra, vários 6 peões, aqui 3 peões a mais já. Tem aqui a torre por 2 peças menores e não tem muito perigo, assim, o ponto é reorganizar a posição. Eu parei a análise por aqui porque não tem muito o que olhar depois, já é final, tá muito longe, pode ser que desvie aqui no meio do caminho, tá? Pode ser que tenha algum lance meio ruim que as brancas façam, né? Mas a gente está sabendo qual que é a linha boa, né? Quais são as ideias boas. E essa aqui que é a variante principal. Dá para perceber que as brancas elas sempre ficam um pouco apertadas quando tentam jogar ataque inglês contra a variante Can. E é por isso, ela é bem rápida. Esse A6 ele acelera muito o ataque das pretas porque já dá para fazer B5 direto. Tem algumas variantes da siciliana que esse A6 ele não está feito e você precisa primeiro preparar com o A6 e depois jogar o B5. Né? Aqui não. Aqui nessa variante, cavalo C6, a gente conserva o bispo. Quando roca em alas opostas, o B5 ele vem com muita velocidade. Ó. É literalmente um lance depois do roque das brancas. Definiu onde o rei vai estar, amigão? Toma B5 e vai para cima. Ó. G4, B5, toma. Vai trazer a torre para a coluna, atacou o cavalo H5. Geralmente a ideia de cavalo H5 ela é muito recorrente contra esses ataques rápidos de G4 e G5. F4 ou qualquer outro lance, traz a torre para a coluna, faz o plano de trazer o cavalo para C4 para, qual que é o objetivo? Tirar os defensores do rei branco. Troca, aconteceram aqui muitas trocas na variante, de novo, pode ser que não aconteçam as trocas, mas é o que eu tinha dito, é tudo bem forçado. Aqui eu tô atacando a torre do cara, não dá muito para ignorar essa ameaça, né? Então toma. Aqui depois do bispo na diagonal, eu vou botar o meu também, já vou colocar minha torre em C8 quando eu conseguir, né? Atacou meu cavalo, lembrar daquele lance fino, F5,
Se tomar, a gente tá com muita atividade de peças e o ataque nosso chegou muito rápido. E esse que é o ponto que eu queria mostrar aqui dessa variante, colocar aqui na posição onde tem, deixa eu ver, essa aqui. Essa posição aqui é a crítica, porque é aí que as brancas vão definir como que elas vão jogar. Né? Não tem muito outros lances, eu acredito. Aqui é uma ameaça muito direta. Se permitir tomar o cavalo, a gente vai tomar para estragar a estrutura. Né? E qualquer outro lance, a gente já viu os principais. Dama D2, cavalo E2. E tinha mais um que eu esqueci qual que era, mas faz parte. Tinha dama D3 também, bispo D2. Dama D3 eu não olhei, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Dá pra trocar até no cavalo e jogar D5 depois, não tem muito risco isso. Vai cair na mesma posição das outras variantes. Então é isso, espero que tenha sido claro aí e talvez rápido, né? Eu não tinha intenção de fazer esse vídeo ficar com 20 minutos que nem os outros, porque são poucas linhas, né? Linhas longas, poucas linhas e linhas mais longas de análise, linhas mais diretas. Mas é isso. Então, na próxima só falta mais uma para analisar, que seria bispo D3 contra a variante Can da defesa siciliana.